Olá, boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu faço parte aqui da equipe do time do EAD do IPOG Brasil. É um prazer ter vocês com a gente essa noite. Vocês também tá dispondo de um tempo para estar buscando mais conhecimento, adquirindo aí mais prática com relação a estudo, mercado. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, certo? Nós temos aqui como professores o Felipe Guerra e o Marcos Lima. Eu vou falar um pouquinho da instituição. O IPOG ele já tem aí 21 anos de mercado, né? Nós temos o prazer de ter mais de 52 unidades em todo o Brasil. Está conseguindo me ouvir, Larissa? É porque teve um aluno que falou que não estava conseguindo ouvir. Estamos te ouvindo, viu? Está Deve ouvindo? ser provavelmente com o áudio lá dele. Então, assim, o IPOG já aí com 52 unidades em todo o Brasil. Nós temos esse prazer de atender todo mundo a nível nacional, né? Então, professor, agora eu passo a palavra para o senhor poder se apresentar, o professor Marcos também. E só para reforçar, essa especialização que a gente está tratando hoje aqui é reconhecida a nível nacional com nota máxima no MEC. Eu vou pedir só uma gentileza a todos os participantes, né? É só para se atentar ao áudio, tá? A gente vai, no final do evento, abrir um tempinho para perguntas e respostas, então a gente vai dar a primeira palavra aos professores, tá? Qualquer dúvida também vocês podem mandar no chat, que a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Professor, pode ficar à vontade. Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Felipe Guerra, feliz demais de estar com vocês aqui nessa noite para nós conversarmos um pouco a respeito das rotinas contábeis e rotinas fiscais. De antemão, queria já me desculpar, eu estou um pouco doente, então eu vou deixar uma boa parte da apresentação com o professor Marcos Lima, que, como vocês sabem, é uma grande referência na área contábil e tributária, mas eu vou estar aqui participando também, sempre intervindo, dando a minha opinião, colaborando um pouco com todo o conteúdo, tá? Para quem não me conhece, eu sou contador, advogado, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, especialista em Direito e Processo Tributário, e desde muito tempo que eu atuo na área contábil e fiscal, tenho a oportunidade e o privilégio de coordenar vários cursos na área de contabilidade e de tributos no IPOG, no Instituto de Pós-Graduação. Além desses muitos cursos, né, tenho também procurado colaborar sempre com a educação contábil no nosso país, da área tributária, tanto através da sala de aula, né, como através de livros também. Já tenho mais de 12 obras escritas aí nesse universo contábil e tributário. E hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre essas rotinas que envolvem o departamento contábil e fiscal, como é que se dá a dinâmica desse trabalho na prática, né? E quais são os cuidados que vocês devem ter, tanto do ponto de vista de execução, como também do ponto de vista normativo. E eu tenho certeza que nós teremos uma noite extremamente produtiva, tá? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e, com certeza, nós teremos um momento bem rico. Professor Marcos Lima, fica à vontade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Lima. Tenho uma atuação também muito forte com o IPOG no sentido acadêmico, ministro diversas disciplinas, sobretudo disciplinas voltadas para a área contábil e área fiscal, e tenho o prazer aí de ser coordenado pelo meu amigo, irmão professor Felipe Guerra. Agradeço o IPOG sobre o tópico em relação a ter feito o convite. Estarei sempre aqui à disposição e hoje nós vamos falar sobre rotinas contábeis e rotinas fiscais. A minha atuação é diretamente nas duas áreas, com um trabalho muito forte técnico, especificamente nas rotinas práticas fiscais, nas rotinas práticas de encerramentos contábeis. E a nossa ideia é trazer exatamente a prática, trazer para mostrar para vocês a técnica, como se desenvolver a prática nesse momento, nessa noite tão rica de informações da área contábil. Bom, posso começar? Perfeito? Pode ser? Pode começar, professor. Fica à vontade. Tá, vou posicionar aqui, vou compartilhar agora a minha tela. Vou compartilhar aqui, pessoal, um material. Posteriormente, esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Um material, um mapa mental que a gente fez e elaborou aqui com todo carinho, baseado nas nossas experiências, principalmente
trazendo bastante conteúdo da própria pós-graduação, ou seja, muito do conteúdo que nós vamos ver hoje, nós também abordamos de maneira, obviamente, dado o tempo, de maneira muito mais profunda, nas mais variadas disciplinas que nós temos na pós-graduação. E aí a gente separou esse momento em 2 grandes momentos. O momento da logística das informações fiscais, né? Qual é a rotina fiscal que nós temos, e o momento da logística das informações contábeis. Muito diferente do que muita gente acaba vendo na internet ou acaba vendo em momentos diferentes, eu quero trazer para vocês uma visão das rotinas fiscais em forma de calendário, em forma de pauta do mês, por exemplo. Então, porque muito disso requer um conhecimento específico em cada determinado tributo, em cada determinada obrigação acessória. E na rotina voltada para a parte contábil, eu quero mostrar para vocês uma distribuição com base na determinação disposta das demonstrações contábeis, e aí a gente vai falando sobre cada um dos assuntos voltados para a logística da informação contábil. E aí a gente encerra. Então, falar sobre as rotinas fiscais e falar sobre as rotinas contábeis, e como o professor Felipe Guerra citou, ele vai fazer as interseções na medida em que a gente vai evoluindo o conteúdo. Combinado? Beleza? Bom, então vou diminuir aqui um pouco a tela para dar certo a gente conseguir ver tudo. A logística, né? Por que eu falo de logística? Porque eu falo de uma rota de informações dos dados fiscais. Então, muita gente... Eu não vou ficar conseguindo acompanhar o bate-papo. Deixa eu conseguir ver se eu consigo aqui. Então, queria que colocasse aqui no bate-papo. Vai colocando aqui no bate-papo na medida em que você vai nos escutando, vai acompanhando. Se você é da área contábil, se você é da área fiscal. Até para a gente poder mensurar aqui e termos aqui um entendimento. Quem consegue visualizar mais essas rotinas fiscais, quem consegue visualizar mais essas rotinas contábeis. Então, a logística da informação fiscal, eu separei para a gente poder conversar sobre algumas óticas, né? Numa ótica mensal por semanas, digamos assim. Separei em 3 grandes tópicos dentro de um mês. E essas rotinas fiscais de forma prática, de forma que você pode visualizar no seu dia a dia de trabalho fiscal, quem ainda não tem essa vivência na área fiscal, ela é distribuída eu diria que em 3 grandes momentos no mês. O que é que eu devo fazer, o que é que eu devo pautar até o dia 10, o que é que eu devo pautar até o dia 20 e o que é que eu devo pautar até o dia 30, para ficar bem didático, para você poder entender como é que funciona a rotina prática das movimentações fiscais. E aí eu vou trabalhando em cima de cada pauta, separada por blocos do mês, né? Quais são as pautas até o dia 10, quais são as pautas até o dia 20, quais são as pautas até o dia 30, e a gente vai dissertando aqui sobre cada temática. E aí eu entendi que separar por blocos no mês fica interessante porque você começa a visualizar aquele modelo de execução, de prática fiscal, olhando o seguinte, poxa, existe um calendário já estabelecido, o professor Marcos e o professor Felipe tá mostrando, e esse calendário eu preciso estar muito bem preparado para determinados gaps numa rotina do mês, por exemplo. Diferente do que eu vou apresentar, e aí de forma bem complementar, as rotinas das informações contábeis, que aí eu quero fazer uma mesclagem interessante, beleza? Bom, então o que é que a gente faz geralmente até o dia 10, né, fiscalmente falando? Bom, e aí eu coloquei 3 tópicos importantes nesse primeiro grande bloco das rotinas fiscais. O cálculo de alíquotas do ICMS e ISS para as empresas do Simples Nacional, a gente já começa o mês disponibilizando esse cálculo. As empresas do Simples, em regra, precisam entender que precisam dispor das alíquotas de ICMS e de ISS para os compradores, né? Então, eu, vendedor, disponho das alíquotas de ICMS e de ISS para os compradores. E aí, geralmente, a gente faz isso até o dia 2. Por quê? Porque todos os meus clientes que vão emitir notas fiscais precisam destacar, e estes clientes que são do Simples Nacional, por exemplo, precisam destacar a alíquota do ICMS e do ISS em documentos fiscais para fins de crédito adquirente, seja do ICMS
e para fins de retenção, seja do ISS. Então, esse é o primeiro trâmite operacional que começamos numa rotina fiscal nessa parte do mês. Então, na primeira partezinha lá do mês até o dia 2. Então, a gente vai evoluindo. Depois disso, a gente começa com a base prioritária de empresas de serviços. Então, as empresas de serviços que nós temos o encerramento que nós chamamos do ISS, da movimentação de serviços tomados, serviços prestados, e esses serviços tomados e serviços prestados, a gente tem hoje, professor, mais de 5.500 municípios no Brasil. Desses mais de 5.500 municípios no Brasil, nós temos dos mais variados sistemas no Brasil. Então, o que é que acontece? Poxa, como é que eu vou fazer esse encerramento? Geralmente também vai até o dia 10. E eu preciso sempre, em 95% dos municípios, todas as empresas, independente de ser uma empresa somente de serviço, independente de ser uma empresa somente prestadora de serviço ou uma vendedora comercial, tem que encerrar o ISS. Nesse encerramento do ISS, deixa eu só aumentar aqui meu ar-condicionado que está quente. Nesse encerramento do ISS para fins de serviços tomados, serviços prestados, a equipe fiscal, né, você que vai começar na área fiscal, sabe como é que vai funcionar essa rotina. Até o dia 10, a preocupação principal é prioritariamente com encerramentos de apurações do ISS. ISS é o primeiro grande tributo nesse momento que eu tenho lá para poder fazer esse procedimento de encerramento. ISS, pessoal, é baseado na Lei Complementar 116, que você vai precisar entender exatamente como é que se dispõe o cálculo a nível de alíquotas de serviço para prestados e alíquotas de serviços tomados. Bom, eu finalizo o ISS e já começo a trabalhar dentro dessas rotinas a coleta de XMLs. XMLs de entradas, XMLs de saídas, isso numa rotina técnica operacional, eu já começo a coletar os meus documentos fiscais, comerciais e industriais. E esses XMLs já começam a ser organizados, devidamente organizados. Então, vamos lá. Até o dia 10, eu tenho 3 grandes metas para que a gente possa dispor as nossas rotinas fiscais. Caso você tenha dúvida, você vai colocando aqui no bate-papo que eu já consegui estabelecer aqui uma visualização, tá, pessoal? O material vai ser disponibilizado sim, viu? Então, até o dia 10 eu consigo dispor dessas rotinas, beleza? Então, a gente começa com o básico lá, se prontificando no processo mensal para que a gente possa ainda se organizar. Ainda não vem nada complexo, tá? Vem sempre algo em que eu consigo só fazer visualizações operacionais e tudo mais. Beleza? Dúvidas? Professor, é interessante, né, nessa sua fala, que essa estruturação lógica das etapas das rotinas fiscais, elas acabam melhorando até mesmo a visualização operacional de quem vai trabalhar, até para entender o impacto do seu trabalho exatamente nas apurações dos tributos, no envio das obrigações. E lembrando, pessoal, que o professor Marcos está trabalhando aqui com prazos normalmente internos, né, que são prazos diferentes daqueles de vencimento das obrigações tributárias, exatamente para que haja tempo hábil de que você possa fazer esse procedimento operacional e também de transmitir essas informações para os seus clientes. Também vale destacar que aqui não está sendo considerado se essa rotina é automatizada ou não, qual é o nível e o fluxo de robotização que você tem na sua empresa, que pode ser mais ou menos. Nós estamos trazendo aqui aquilo que deve ser feito em nível de rotina fiscal de forma prática, tá? E também, não obstante a tudo isso, fica muito claro que o conhecimento fundamental que você precisa adquirir para poder cumprir essas rotinas práticas é exatamente a capacidade de ler, interpretar e aplicar a legislação tributária. Porque de nada adianta você ter prazo interno, você ter gente, você ter processo
mas você não conseguir fazer uma leitura e uma correta interpretação para a aplicação segura da legislação tributária. E, obviamente, isso requer estudo, preparo, requer que você tenha disponibilidade para ler a norma, para assistir aulas, né? E tentar, obviamente, adquirir um conhecimento que vai ser empregado aí nas soluções dos seus clientes. É isso aí, o professor citou duas coisas importantes, né, que é a robotização e a automação do processo fiscal, que é aquela coisa, né, professor? Muita gente acaba achando que só porque está tudo parametrizado, está tudo automatizado, a gente tem uma facilidade só em apertar botão, né? Então, eu aperto o botão aqui, eu mando tudo em serviços tomados, mando tudo em serviço prestado, recebo os XMLs, e vou fazendo uma escrituração. Não, existe uma pauta que precisa ser seguida nessa rotina, separada por datas. É aquela coisa, né? O velho calendário. Se você sabe onde você está trabalhando, o momento em que você está trabalhando e quais são as metas daquele período, periodicamente, daquele período a nível de operação, você consegue, obviamente, sempre cumprir todos os prazos. A meta aqui é cumprir prazos, sejam prazos legais, sejam prazos internos da organização que você esteja trabalhando, seja um escritório de contabilidade, seja uma empresa convencional com um departamento fiscal, por exemplo, internamente. Bom, e aí a gente vai para um segundo bloco do mês fiscal, né, das rotinas de um mês fiscal. E aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês, de novo, né, reiterando, não é aquele modelozinho em que a gente, não, vamos falar aqui dessa estrutura, mas muitas vezes quando você chega na hora do campo de batalha, né, professor? Eu chego no campo de batalha, o que é que eu tenho que fazer? Estou perdido. Mas o que é que eu tenho que fazer aqui até esse dia? Não sei. Eu sei que eu tenho que transmitir um SPED fiscal, eu sei que eu tenho que transmitir um SPED, mas o que é que eu tenho que fazer mesmo hoje, agora? E a nossa ideia desse treinamento é exatamente te mostrar a realidade da operação, te mostrar o quanto que a experiência que nós temos, eu e o professor Felipe Guerra, no sentido prático da coisa, pode te colocar no lugar certo dentro do modelo operacional. E vamos lá para o dia 20. Até o dia 20, nós temos isso. A elaboração de DCTFs. E aí, Marcos, o que é uma DCTF? DCTF é a confissão de dívida da empresa a nível federal. Então, eu informo o que nessa DCTF, nessa obrigação acessória? Eu informo os pagamentos feitos a nível de tributos federais. Então, eu, na rotina fiscal, irei organizar, conciliar os documentos fiscais pagos, né, os pagamentos efetivos, e irei transmitir essa DCTF mensal, que, pelo que a gente já viu, tem seus dias contados aí nos próximos anos, provavelmente desapareça, mas enquanto não se desaparece, se você não transmite a DCTF, você é penalizado. Então, nós temos que tomar cuidado exatamente até essa pauta, elaboração da DCTF. E eu coloquei um ponto aqui, viu, professor, até para a gente fazer uma reflexão interessante, que é a seguinte: elaboração do SPED de contribuições vindo primeiro do que, por exemplo, a apuração do PIS da COFINS. Quando a gente está no campo de batalha, né, professor, a gente se pergunta assim, poxa, por que o SPED de contribuições vem primeiro aqui na pauta do Marcos antes da apuração de PIS e COFINS? Por uma razão muito simples. Porque o SPED de contribuições tem um prazo legal no segundo mês subsequente aos fatos. Ou seja, então, eu estou mandando o SPED de contribuições agora de 2 meses atrás. E aí isso acaba confundindo a cabeça de quem está operando e a gente coloca exatamente aqui para você entender a disposição nesse momento. É necessário, sim, fazer SPED de contribuições. Por exemplo, hoje que nós temos 3 pontos importantes para o SPED de contribuições. Uma apuração cumulativa, um SPED de contribuições da apuração cumulativa já tem um modelo bem simplificado, em que você pode transmitir de forma consolidada, por exemplo, um SPED de contribuições da forma não cumulativa, que é bem mais complexo nesse sentido, sobretudo para as empresas do lucro real, e um SPED de contribuições que pode ter uma apuração mista, né, onde eu posso fazer uma apuração de PIS e COFINS para ambos os casos. Esse SPED de contribuições, ele vai, nesse caso, até o 15º dia, né? Até o 15º dia do mês, do segundo mês subsequente. Então, nesse caso, eu estaria dentro do bloco até o dia 20, tá? Então, a equipe, né, na operação,
organizou-se, elaborou DSTF, transmitiu todas, cumpriu a pauta, todos os clientes que estão na sua carteira, elaborou o SPED de contribuições, transmitiu todos, cumpriu a pauta. E aí você vai começar agora a trabalhar, e aí essas duas obrigações são obrigações federais, tá, pessoal? Obrigações federais que envolvem tributos federais. Nesse até o dia 20, eu também, e aí vem o bololô da cabeça, né? Poxa, eu vou misturar tributos federais, vou misturar tributos estaduais, pessoal, é assim no campo de batalha. Nós temos que estar preparados nesse momento nas rotinas fiscais. A apuração do ICMS, que a depender do estado vai de vencimentos até o dia 15 ou até o dia 20, já tem que ser feita nesse segundo bloco do mês. Ou seja, essa apuração do ICMS requer uma pauta, viu, professor? Aqueles XMLs que a gente coletou lá na primeira etapa do mês vai interferir diretamente aqui. Professor, só fazer um breve comentário aqui também sobre essa questão da FT Contribuições, né? Às vezes alguém que está nos assistindo pode até se questionar um pouco, né? Como você falou, FT Contribuições vindo antes da apuração do PIS e da COFINS, mas lembrem-se, tá, pessoal, que também tem um detalhe, né? A FT Contribuições, ela tem como prazo o segundo mês subsequente, sendo que, na maioria das vezes, você está fazendo a apuração de PIS e COFINS da competência do mês anterior. Então, você tem um prazo maior, né, para cumprir com a obrigação da FD Contribuições, então é bem improvável, né, na maioria das pessoas que atuam no fiscal, que elas estejam fazendo, agora, por exemplo, no mês de março, a FD Contribuições de janeiro, mas esteja fazendo a apuração do PIS e da COFINS de fevereiro, porque a apuração do PIS e da COFINS de janeiro já foi entregue para pagamento em fevereiro, tá? Então, só cuidado também com essa questão desses prazos de entrega da obrigação principal e da obrigação acessória, porque por terem prazos distintos, é natural que nós tenhamos prazos distintos também do ponto de vista de elaboração dentro do setor fiscal. Isso eu lembro muito bem, viu, professor? Deixa eu estou com o áudio ligado. Isso eu lembro muito bem, que quando eu comecei no setor fiscal, né, nas rotinas do departamento fiscal, aquilo confundia tanto a minha cabeça que eu dizia, poxa, como é que eu vou mandar primeiro a apuração e depois eu vou apurar o tributo? Mas não, isso que o professor citou é magnífico. Eu preciso entender que uma coisa são os prazos de obrigações acessórias e outra coisa são os prazos das obrigações principais. Aqui a gente já está partindo do pressuposto, né, professor, que já existe um trabalho de entendimento entre a obrigação principal e a obrigação acessória. E eu tô, como o professor Felipe sempre fala, eu estou caindo de paraquedas no setor fiscal. Cair de paraquedas no setor fiscal, muitas vezes, você se depara com isso, né, professor? Poxa, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou elaborar? O cara está só jogando para mim e eu disse, beleza, vou tentar entender aqui, né? Mas você se depara exatamente nessa pauta. Até o dia 20 você vai ter que mandar isso. Tipo, poxa, como é que eu vou conseguir fazer isso? Que eu não sei para onde é que vai. Então, isso é a nossa realidade muitas vezes. E se você não tiver alguém que pega na sua mão, que entenda, que faça as justificativas plausíveis, que mostre para você como é que funciona, realmente vai cair nesse procedimento. Então, tributos federais, a gente tem lá a elaboração da DCTF, a elaboração do SPED de contribuições, e aí vem para a apuração do ICMS, que agora sim tem coerência, né? Opa, está ligado diretamente com uma obrigação acessória chamada SPED fiscal. Então, faço a apuração do ICMS, e aí muitas vezes essa apuração do ICMS na normalidade, não cumulativa, débitos e créditos, que teve uma interferência, né, professor, lá dos XMLs que eu coletei no primeiro bloco do mês. Olha a conexão, viu, pessoal? Tudo feito de maneira sincronizada. Eu não vou deixar para fazer em cima do dia, né? Muita gente já deixa para fazer. No dia 19 eu vou capturar todos os XMLs, mas cadê? Ninguém mandou. O que é que vai ser feito? Não tem a escrituração fiscal feita no sistema. Se você faz com organização, a rotina fiscal em si, naturalmente você consegue ter resultados operacionais. E a elaboração do SPED fiscal logo após a apuração do ICMS, que aqui você não somente... E aí o SPED fiscal ele não somente representa a apuração do ICMS, mas para as indústrias, por exemplo, eu também faço a transmissão da apuração do IPI. Então é importante a gente destacar aqui o seguinte, nós temos na nossa rotina tanto
a necessidade de informar os dados para o fisco, como também na nossa rotina nós temos a necessidade de fazer o cálculo dos tributos e transmitir esses tributos para o contribuinte. Então, eu tenho o contribuinte numa ponta e eu tenho o fisco numa outra ponta, em que eu, numa rotina fiscal, preciso respeitar isso sempre, né? Saber com quem eu estou lidando diretamente. Bom, e aqui a gente vem, né? DCTF, SPED contribuições, ICMS, SPED fiscal, são uma sopa de termos que muitas vezes você que está caindo no setor fiscal não vai conseguir entender. Mas o nosso papel aqui está exatamente em demonstrar para você o que é que você pode confrontar na medida do caminhar do mês. Tem uma pauta importante, né, nesse bloco do dia 20, que são exatamente as retenções tributárias. Isso, obviamente, quando a gente fala de empresas normais, né? Então, eu tenho lá empresas normais, empresas do lucro presumido, empresas do lucro real, e aí eu tenho imposto de renda retido na fonte, contribuições sociais retidas na fonte, INSS, e eu tenho uma obrigação envolvendo essas retenções tributárias, que inclusive está em ênfase nos últimos dias, que é a FD-REINF. Então, muito cuidado com as retenções tributárias. Você lembra que no primeiro bloco, até o dia 10, nós falamos de serviços tomados e serviços prestados, e é naqueles serviços tomados, naqueles serviços prestados, que nós vamos encontrar exatamente esse tópico também de retenções. Porém, o vencimento do tributo, ele vai até o dia 20. Então, eu tenho que ter muito bem estabelecido essa rota de análise daqueles documentos lá no primeiro bloco do mês, para que quando eu chegue agora, já com dados, eu consiga ter muito bem uma apuração das retenções tributárias. E eu ressalto aqui o seguinte, viu, pessoal? Muita gente mesmo, tem deixado passar apurações de retenções tributárias, porque muitas vezes ou esquece, ou cai no esquecimento, ou não está na rotina, ou não está no calendário para fazer validação. Então, é de fundamental importância deixar esse tópico, essa pauta, no calendário das apurações fiscais. E aqui a gente chega no tão famigerado, né? A apuração do Simples Nacional, que também tem como ponta a apuração até o dia 20. A apuração do Simples Nacional, analisando do ponto de vista sempre para o PGDAS, aqui eu tenho uma apuração mais simplificada, digamos assim, eu não preciso fazer uma análise mais rebuscada de itens num primeiro momento, mas aqui já eu tendo, né, todos os documentos fiscais na minha base fiscal, na minha base de escrituração fiscal, porque eu já coletei essa informação lá no meu primeiro bloco, eu já tenho condições, coletei informações tanto de serviços prestados como de XMLs de vendas, eu tenho aqui a possibilidade de fazer a apuração das empresas do Simples Nacional. E aqui, pessoal, eu sempre deixo muito nítido uma coisa que é muito importante. As metas com base nos vencimentos das obrigações, sejam obrigações principais, sejam obrigações acessórias, quando você cria metas internas nas rotinas fiscais, que antecedem aí 2, 3 dias, é de fundamental importância. Então, por exemplo, o vencimento do Simples Nacional, em regra, vai até o dia 20 de cada mês. Então, no mês de março, por exemplo, nós estamos agora no primeiro bloco do mês, né? Quando a gente chegar no segundo bloco, nós vamos apurar o Simples Nacional do mês de fevereiro. Então, sempre apuro o tributo, né? Ou os tributos com base na competência que nós estávamos, ou seja, nós vamos apurar agora o mês de fevereiro. Então, sempre a gente tem esse trabalho e essa percepção, em regra, da apuração sempre com base no mês anterior. E o Simples não é diferente. Nós vamos apurar sempre o Simples até o dia 20, relativamente ao mês anterior. Com essas 6 pautas, eu diria que você estaria preparado para entender a rotina até o dia 20 no departamento fiscal. E você estaria muito bem preparado, inclusive. Se você entende de DCTF, se você entende de SPED contribuições, se você entende da apuração do ICMS e do SPED fiscal, retenções tributárias e apuração do Simples Nacional. Ou seja, você estaria completando aí o ciclo até o dia 20. Você que trabalha no departamento fiscal, você que anseia trabalhar no setor fiscal, estará aí
caindo de paraquedas muitas vezes, mas terá uma consciência inicial de que sua rotina ela segue sim uma pauta cronológica, inclusive. Dúvidas? Professor, só fazendo um comentáriozinho aqui, o Carlos, que está aqui nos assistindo, ele falou que gosta muito dessa questão da atualização das parametrizações, né? A verificação permanente das parametrizações que são feitas nos sistemas. E isso é muito válido, né? Você começou dizendo que a primeira ação do setor fiscal é exatamente a verificação das alíquotas para fins de parâmetros, né, de emissão de documentos fiscais. Então, assim, isso só reforça aquele convite ao cuidado, né, à prevenção de que não existe nenhum sistema que vá trabalhar por você, né? O sistema ele vai ser parametrizado, mas essa parametrização ela vai ser conferida, ela precisa de uma análise humana, ela precisa de uma verificação, e somente um profissional que detém conhecimento técnico é que vai conseguir fazer essa análise, essa configuração e essas melhorias nas rotinas e nos processos. E aí, professor, aproveitando também, né, só para falar rapidinho, eu acho que vocês que estão assistindo aqui devem ter visto, né? Nós iríamos ter a entrada, agora no mês de março, da obrigatoriedade do envio dos eventos da EFD-REINF, da série 4.000, que tratava exatamente das retenções de imposto de renda e das contribuições sociais retidas na fonte, né? Então, nós teríamos aí um grupo enorme de empresas que estaria entrando na obrigatoriedade da FD-RINF já agora a partir de março, e essa obrigatoriedade foi postergada, né, foi prorrogada ali para a competência de setembro. Mas vale destacar o quê, pessoal? Vale destacar que quanto antes você procurar entender os processos que geram informações para a FD-RINF, entender sobre as retenções tributárias dos seus clientes, das empresas para quem vocês trabalham, melhor, tá? Essa é apenas uma prorrogação, mas não significa que você não tenha que entender disso de forma muito prática. Até porque a Instrução Normativa 2043 de 2021 já estabeleceu um prazo para o fim da DIRF, né, que é exatamente o ano de 2024. Então, o último ano que você vai enviar informações na DIRF é no ano calendário de 2023. Portanto, não compete ao fisco mais uma prorrogação mais longa do que isso. Ah, pode ser, professor, que ele deixe lá para janeiro de 2024? Acho pouquíssimo provável, tá? Acho pouquíssimo provável. Então, muito cuidado com as retenções, inclusive no MBA, né, no nosso curso de Gestão em Prática Contábil, na especialização EAD aqui do IPOG, você vai ter uma disciplina de práticas fiscais, exatamente onde terá a oportunidade de estudar bastante aí essas rotinas do setor fiscal, como bem tem explicado o professor Marcos, e também terá uma disciplina de gestão tributária SPED, que essa, inclusive, é comigo, onde a gente também vai falar de EFD-REINF, tá? É isso aí. O FD-REINF é um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, principalmente por causa das questões de alterações que estávamos à disposição de entregar a partir do dia 1º de março, né? A partir de ontem, mas foi, como o professor muito bem falou, foi prorrogado. Então, pessoal, nosso segundo bloco, a pergunta do Carlos é uma pergunta bem capciosa, viu, professor? Qual SPED considera o mais complexo, né? É interessante falar sobre isso, Marcos. Só rapidinho, né? Carlos, na verdade, qualquer SPED, ele é simples. Qualquer SPED, ele é fácil. O desafio dele é você entender da legislação tributária dos tributos que ele está informando. Então, por exemplo, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, eu tenho muita dificuldade com a FD Contribuições, a FD Contribuições é muito difícil. Quando eu chego para conversar com essas pessoas e digo, tá, o que é difícil na FD Contribuições? O que é que está te atrapalhando na FD Contribuições? Na maioria das vezes, o que de fato está atrapalhando, o que de fato ele enxerga como dificuldade, é a apuração do tributo. Por quê? Porque desconhecer da legislação do tributo e tentar mandar a obrigação acessória é uma tarefa quase que impossível. É a mesma coisa de você querer fazer um ECD sem entender de contabilidade. Então, para você fazer um SPED contábil, você precisa de entender de contabilidade. Para fazer um FD Contribuições, você precisa entender de PIS/COFINS. Para fazer a FD-REINF, você precisa entender de retenções.
Para fazer EFD e CMS-PI, você precisa entender de CMS de PI. Então, para fazer um SPED mais tranquilo, você tem que entender da legislação dos tributos em espécie. Se você não entende da legislação do tributo em espécie, fazer o SPED se tornará uma tarefa quase impossível, tá? Quase impossível. Fica quase uma coisa de tentativa e erro, né? Quase um chute. Então, de fato, esse é o maior desafio, entender da legislação tributária. E nós vemos hoje em dia as pessoas querendo aprender o SPED sem aprender a legislação tributária, e eu de antemão já falo para vocês que isso não será possível, tá? Porque você pode até conseguir fazer, mas você não vai ter segurança nenhuma da informação que você está prestando. É a mesma coisa, né, professor? De chegar aqui para apurar o simples, nós caímos de paraquedas no departamento fiscal e diga assim, rapaz, aperte só o botão do PG-DAS aí, vai apertando, vai avançando, vai colocando o valor que você viu aqui no sistema e não segregar receita, por exemplo, para monofásicos e substituição tributária. Então, ou seja, não conheceu da legislação que é pertinente àquela operação. É muito bem o que o professor falou. Não adianta eu simplesmente entender da rotina, eu tenho que entender exatamente do que é que eu vou fazer nessa rotina, qual é a justificativa, qual é a fundamentação, o que é que tem aqui, quais são os elementos necessários. Então, eu vou lá, entendo. Agora, sim, um ponto importante que o professor falou que é que na MBA a gente detalha tudo isso aqui. Um detalhamento do SPED de contribuições, um detalhamento do SPED fiscal, das retenções. Então, assim, é realmente um mar de informações extremamente importante. E a gente chega no nosso último bloco do mês, na nossa cronologia, que é até o dia 30. Aí até o dia 30 aí começa, né? Aí o pessoal pergunta, professor, por que só no final do mês eu vou começar a apurar alguns tributos, né? Realmente é porque eu estou seguindo a pauta das obrigações. Até o dia 30, eu começo a apurar, que vai para um vencimento, em regra, até o dia 25. PIS e COFINS, onde eu apuro, por exemplo, cumulatividade e não cumulatividade, já tendo todos os documentos sendo escriturados, utilizando ou não um processo automatizado, robotizado, bem parametrizado, isso aqui é um ponto extremamente importante. Eu só vou apurar meu PIS e COFINS se eu tiver com o processo todo parametrizado, organizado, todos os meus produtos bem alinhados. E logo depois do PIS e da COFINS, a gente começa a apurar o imposto de renda e CSLL, isso seguindo essa pauta também. Obviamente que a periodicidade desses dois tributos, imposto de renda e CSLL, tem uma periodicidade trimestral. E aí, obviamente que não é todo mês que eu faço essa apuração do lucro presumido. E aí, pessoal, PIS e COFINS, imposto de renda e CSLL. E aí eu trouxe mais duas pautas importantes, que são os acompanhamentos de situações fiscais, tá, professor? Que eu considero isso aqui altamente importante numa rotina fiscal. Não adianta você só ficar mandando tributo para os contribuintes pagarem. Não adianta simplesmente você só mandar a documentação e não ter um diálogo com o contribuinte para saber como é que está a situação tributária dele a nível de pendências fiscais, para saber se ele está devendo algum tributo. Então, esse acompanhamento ele é de fundamental importância, porque melhora, inclusive, a relação entre você, contador, entre você, profissional da área contábil, e o contribuinte, o cliente, nesse caso. E, por fim, para encerrar o dia 30, eu deixo aqui o tão famigerado parcelamento, né? Hoje, qual a empresa que não tem parcelamento, né, professor? Então, sempre, geralmente, os parcelamentos têm vencimento no final do mês, e essa é uma pauta que muita gente esquece, viu? Muita gente esquece, não coloca numa rotina, não coloca no checklist. Hoje, na operação fiscal, os nossos checklists são seguindo essa rotina. Eu sento constantemente com a minha gestora fiscal, por exemplo, e eu digo quais são as divisões até o dia 10. Quais são as divisões de trabalho da equipe até o dia 20? E aí, pessoal, se a gente só faz uma divisão de trabalho no mês, fica solto no mês. Se a gente faz uma segregação do mês em 3 grandes partes, eu começo a acompanhar de forma mais microscópica, né? Se acontecer alguma coisa aqui, eu já sei que eu vou conseguir resolver mais rapidamente. Então, a minha rotina, ela sendo segregada,
em 3 grandes etapas, em 5 grandes etapas no mês, eu já tenho também pautas de 5 grandes etapas, vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento para corrigir problemas no curso do mês e você não esperar virar um mês e fazer uma correção somente posteriormente. Beleza? Rotinas fiscais, claro que em meia hora a gente não consegue aprofundar tudo isso, né, professor? A gente só tem condições de ir citando aqui as rotinas para que a gente possa evoluir na medida do necessário, né? Excelente, professor. Eu acredito que, para quem está nos assistindo, deu para visualizar de ponta a ponta aí as operações, as rotinas do setor fiscal, de uma competência, né? E o que é interessante é que é aplicável a praticamente todos os segmentos, todos os portes econômicos. Então, basicamente, é isso que você vai fazer dentro de um setor fiscal na prática durante o mês, né? De rotinas. Por óbvio, né? Como a gente já falou anteriormente, por uma questão de tempo, até porque existem as especializações para aprofundar de forma muito mais detalhada cada uma dessas operações. Nós não queremos aqui esgotar esse assunto, mas apenas apresentar essa visão bem prática, bem objetiva a respeito do que é que de fato faz o profissional da área fiscal e como é que se dá toda a logística das informações dentro do setor fiscal. Não é isso, professor? Isso mesmo. E nos deixa até com o coração bem dolorido, né? Porque a gente já tem uma mania, né? A mania que é um termo cearense. Quando a gente começa a falar de uma coisa, a gente quer explicar todas as regras, né? Então, vou falar de elaboração de SPED de contribuições. Poxa, eu vou ter que explicar tudo aqui, senão o pessoal não vai entender. Essa preocupação da gente é muito constante, mas é muito importante a gente destacar. Esse momento é um momento de exposição. Eu estou dando uma ideia que a rotina fiscal ela pode ser separada da forma mais prudente em três etapas no mês. Pronto, objetivamente. E aí você consegue fazer essa divisão. Beleza? Bom, feito então a distribuição das rotinas fiscais, nós vamos agora para as rotinas contábeis. As rotinas contábeis, nós temos uma divisão já diferente. Eu já quero trazer uma divisão diferente, porque a rotina do departamento contábil é exatamente diferente da rotina do departamento fiscal. Apesar de que todo mês eu tenho que entregar demonstrativos contábeis. Todos os meses eu tenho que entregar encerramentos contábeis. Todos os meses eu tenho que entregar balancetes contábeis. Tudo bem. Só que a rotina do departamento contábil ela é um pouco diferente, porque é muito mais saudável separar a rotina contábil em grupo de contas, e aí você entender cada uma delas no momento de uma conciliação, do que separar em pautas do mês. Porque diferente, né, professor, do setor fiscal, o setor contábil não tem prazos mensais. O setor contábil tem prazos, muitas vezes, anuais. Então, eu tenho aí um conforto, né? Se a gente for comparar os 3 departamentos do setor contábil, talvez seja o mais confortável, né? Por enquanto, viu, professor? Por enquanto. Porque é um dos pontos que vale destacar, né? É que dentro da EFD-REINF, com essa apresentação mensal, e que muita gente vai ter que enviar a partir da entrada da obrigatoriedade da série 4.000, o que é interessante, tá, pessoal? Uma das principais atividades do setor contábil é exatamente fazer os encerramentos para fins de substanciar distribuições de lucros. E dentro da FD-REINF, passará a ser enviado mensalmente essas informações a partir da competência de setembro. Então, é muito provável que os setores contábeis acabem ganhando aí uma pressão adicional a partir de setembro para ter, de fato, um encerramento contábil mais próximo do encerramento fiscal, para que a gente consiga transmitir essas informações na FD-REINF, de modo que o contribuinte não venha amanhã a ter que pagar o imposto de renda por conta de uma distribuição de lucros demorada, digamos assim. E aí pega a informação mais gritante da contabilidade, né? Que é o lucro, ou seja, o final. Então, se eu não tenho o final, é porque eu não fiz nada anteriormente. Eu não encerrei nenhuma das outras contas. E essa preocupação mensal que o professor Felipe trouxe, que é exatamente de uma rotina contábil de forma prática, que eu gosto muito, apesar de não ter, nesse primeiro momento ainda, né, uma pressão de prazos mensais, eu gosto, obviamente, de colocar as nossas metas nessa pauta.
como se eu tivesse uma pressão também mensal, para que haja aí exatamente a possibilidade de termos informações tempestivas para a tomada de decisão da administração, por exemplo. Então, a rotina contábil, de forma prática, eu separei ela em 2 momentos: em demonstrações contábeis e em obrigações acessórias para o setor contábil. E aí, nas rotinas contábeis voltadas para as demonstrações contábeis, nós separamos aqui em 9 pautas. Essas 9 pautas, elas, obviamente, até pelo tempo, eu não consigo dissecar elas todinha, mas eu vou citar elas e vou citar as fundamentações. Inclusive, é um material aqui, by professor Felipe Guerra, né? Trouxe ele exatamente do professor Felipe Guerra de uma palestra recente dele, que eu gostei demais, e ele separou exatamente nesse formato de 9 etapas a contabilidade. Olha que legal, pessoal. Se a gente imaginar uma empresa desde o seu início, nós vamos fazer essas 9 etapas. É como se fosse um checklist para encerrar uma contabilidade. Só que esse checklist para encerrar a contabilidade fundamentado, e isso é bem interessante. Então, eu vou fazer as contabilizações e conciliações de atos constitutivos e aditivos contratuais. Sem isso, pessoal, como é que eu vou constituir capital? Não tem como. Não tem como. Então, eu venho aqui e tenho a minha estrutura fundamentada em atos constitutivos através de uma norma contábil, que é a NBCTG Estrutura Conceitual. Já as operações fiscais, eu tenho aqui essas operações fiscais subdivididas, né, em 3 fundamentações específicas. A NBCTG 16, que volta para mercadorias para revenda, a NBCTG 27, que aí você vem com ativo imobilizado, e a NBCTG 47, que fala sobre receitas de contratos com o cliente, e aí você tem prestação de serviço, venda de mercadorias e tudo mais. Então, perceba o seguinte: eu constituí a empresa e agora eu vou coletar todas aquelas informações fiscais, que antes eu já registrei, ou a equipe fiscal já registrou no departamento fiscal, e agora eu venho e traduzo aquela informação fiscal para dentro de uma base contábil, debitando, creditando, conciliando, etc. Então, eu vou seguindo uma pauta onde eu vou contabilizar aqui entradas, por exemplo, e saídas. Essas entradas e saídas voltadas especificamente ou para mercadorias ou para ativo imobilizado, que a gente já conseguiu separar aqui de forma fundamentada. Tá? Comentários, professor, até aqui? De boa? Tranquilo, Perfeito. professor, pode ficar à vontade. Pronto. E aí a gente avança numa terceira pauta do departamento contábil, que são as faturas de consumo. Essas faturas de consumo, que geralmente envolve, tá, pessoal? Energia, telefone, água, internet, essas faturas de consumo que são mais diversas, elas precisam ser registradas e checadas também. Inclusive, eu tenho um toque com isso, que é bem interessante numa rotina. Quando a gente fala em rotina, a gente fala de algo também operacional, né? O meu toque é assim, professor: eu registro contas que são contas que se repetem todos os meses. Fatura de consumo se repete todos os meses. Todos os meses você tem energia, todos os meses você tem água. Então, quando você vai fazer uma verificação contábil e viu que aquela conta não tem um determinado mês, tem algum problema. Então, essa verificação de constância, né, de frequência desses tipos de despesas é de fundamental importância numa conciliação contábil. Bom, então, avançamos em atos constitutivos, operações fiscais. Só fazer um comentário aqui com base em uma pergunta da Sâmia, que eu achei interessante. Ela perguntou assim: ó, como vai ser isso, professor, se o contábil trabalha com informação passada? Sâmia, da mesma forma, tá? O fiscal ele também está escriturando operações que aconteceram no mês subsequente. Por exemplo, nós vamos enviar a FDRINF do mês de outubro com as informações do mês de setembro. Só que o que a gente está vendo agora é uma conexão do que a informação contábil diz e do que de fato acontece nas empresas, né? Porque muitas vezes havia um descasamento. Então, por exemplo, a maioria das empresas que terão essa dificuldade de agora enviar distribuição de lucros na FDRINF são empresas que já dizem que tem distribuição de lucros mensal. Ora,
Se elas dizem que tem distribuição de lucros mensal, essa distribuição já é apurada e executada mensalmente, porque ela deve ser feita para a conta nominal do sócio, deve ter ata da distribuição de lucros, deve ter previsão no ato constitutivo. Então, isso apenas vai trazer, né, um maior rigor de conferência por parte da informação. Porém, é interessante destacar, pessoal, que nenhum SPED ele cria regras, né? Como a gente já estava falando anteriormente. O SPED ele não criou nenhuma obrigação nova. Ele apenas obedece à legislação tributária, que é quem determina como as coisas precisam ser feitas. Então, o que o SPED fez, na verdade, foi mudar a forma como a informação é prestada. Porém, a obrigatoriedade de que isso seja feito dessa forma já existe na norma contábil, e o professor Marcos vai chegar nisso, porque ao término dessa análise das demonstrações, ele vai chegar exatamente no lucro, né? Até também o envio da obrigação acessória. Excelente. E um ponto importante sobre a distribuição de lucros que o professor falou, que, inclusive, essa disposição de distribuição de lucros mensal, nós vamos ter um cruzamento efetivo, né, lá na frente, se eu tenho caixa, por exemplo, se eu tenho saldo em lucros acumulados. Então, não adianta eu simplesmente ir lá na FDRINF, né, professor, e colocar, distribuir lucros aqui para o fulaninho, para o sócio A, para o sócio B, mas se na contabilidade está incoerente. Então, eu preciso, de fato, ter uma coerência nesse checklist, nessa conciliação, para que não tenha nenhum problema no caso de um cruzamento das informações voltadas lá para a FDRINF, por exemplo. Bom, e aí eu começo com as operações do departamento pessoal agora no item 4, que trata do seguinte, poxa, aqui eu tenho que fazer contabilização de adiantamento de folha de pagamento. E aí, pessoal, apesar de quem trabalha na contabilidade estar um pouco mais folgado, né, em termos de prazo, que não tem pressão de data para entregar, a necessidade de conhecer outros departamentos é de fundamental importância. Eu costumo dizer que eu não sei folha de pagamento. O que eu sei de folha de pagamento é exatamente entender a necessidade dos impactos financeiros. Então, eu consigo compreender a disposição de uma folha de pagamento, analisando os eventos e transformando aquela linguagem do departamento pessoal em linguagem contábil. Então, eu vou lá e faço um processo de transformação de registro contábil de adiantamento de folha de pagamento, a folha de pagamento propriamente dito, folha de férias, rescisões, constituo provisões de férias e 13º mensalmente para respeitar a competência dos fatos e a conciliação dessa folha de pagamento nessa pauta 4. E aí, depois que a gente finaliza a conciliação da folha de departamento pessoal, a gente vai para as apurações dos tributos. Estas apurações que têm um reflexo exatamente lá do departamento fiscal, a gente registra todas essas apurações e aí destacamos aqui uma NBCTG, né, uma norma contábil que é a NBCTG de tributos sobre o lucro, e ela é uma norma, inclusive, bem interessante, que trata de vários procedimentos contábeis, de como faz o procedimento de registro contábil específico dessa apuração de tributos. Inclusive, essa norma vai ajudar a responder a Joyce, que ela fez uma pergunta especificamente de como fazer contabilização de guias de dívida ativa. Essa norma ajuda significativamente, porque lá, inclusive, traz vários exemplos, tá? Então, a apuração dos tributos da NBCTG número 32. E depois a gente vai para as depreciações e amortizações, que aqui segue especificamente o reconhecimento, né, do desgaste dos ativos imobilizados, o reconhecimento da evolução desse desgaste, e eu reconheço, portanto, depreciações e amortizações com base na NBCTG número 27. E aí depois, pessoal, que a gente finaliza todo o processo de checklist, desde o ato constitutivo até as depreciações e amortizações, a gente começa a fazer, professor, as conciliações. Essas conciliações de quê? Conciliação de caixa, conciliação de banco. Muita gente pergunta, mas o que é conciliação bancária? Pessoal, cara crachá, nada mais é que uma validação daquilo que aconteceu a nível de extrato bancário com as informações contábeis. Então, eu vou bater estas informações para poder encerrar esse fluxo de caixa e seus equivalentes
onde a gente tem exatamente fundamentações pela NBCTG número 03, tá? E aí, a gente começa a fazer os procedimentos de encerramento, apuração dos custos, validação das mercadorias, validação de produtos que estão no estoque, onde eu vou apurar os meus custos, e aí a gente começa a validar esses custos, constam exatamente na NBCTG número 16. Professor, estando tudo pronto, né, que é o desafio, estando tudo coerente, com números coerentes, aí a gente começa a fazer o encerramento das demonstrações contábeis. E aqui é onde mora o grande detalhe, né? Será que nesse encerramento eu vou ter um resultado positivo? Será que nesse encerramento eu vou ter um resultado negativo? Será que eu tenho disposição para distribuir lucros? E aí, nesse encerramento das demonstrações contábeis, eu tenho duas grandes fundamentações aqui também, onde eu tenho a apresentação das demonstrações contábeis, e aí eu tenho balanço, DRE, DFC, notas explicativas, e isso numa rotina que, a depender do modelo que você faça, pode ser uma rotina mensal, como pode ser uma rotina anual. Eu gosto muito da rotina mensal, de estar todo mês fazendo o encerramento e a gente conseguindo entregar os indicadores contábeis dentro do tempo correto. E aí, esse tópico aqui que colocamos, que é a NBCTG 32, também, que traz a validação dos tributos sobre a existência de um lucro, que aí vem casos aqui específicos, por exemplo, de fundamentação de registros contábeis numa apuração do lucro real e registros específicos para um procedimento de lucro presumido. Então, eu tenho fundamentações sempre na medida em que eu vou caminhando. Oi, Larissa? Consegue me ouvir? Sim. Acredito que a internet do professor Marcos oscilou um pouquinho, Oi, pessoal. caiu? Acredito que a internet do professor Marcos deve ter oscilado um pouco, mas acredito que vocês estão me ouvindo, né? Sim, tudo ok com o meu áudio? Beleza, então vamos lá, pessoal. Deixa eu tentar concluir aqui a linha de raciocínio do professor. Então, com esse encerramento das demonstrações, é que nós vamos apurar os lucros para fins de determinar lucro real, para fins de determinar a apuração do lucro presumido. Professor Marcos, está de volta? Vai dar uma rasteira no professor, viu? Mas daqui a pouco ele volta, pessoal. E então, pessoal, com essa determinação dos lucros, é que nós vamos poder encerrar, em definitivo, as demonstrações contábeis para enviar as escriturações contábeis digitais, que são obrigações anuais, SPED contábil e SPED ECF, dessa forma permitindo que a empresa possa cumprir os prazos, né, e cumprir também com as suas obrigações tributárias. Lembrando, pessoal, que o SPED contábil ele é enviado anualmente por todas as empresas tributadas pelo lucro real, ele vai ser enviado também por uma boa parte das empresas optantes pelo lucro presumido, tá? Existem regras de obrigatoriedade para o lucro presumido, no que tange ao lucro real, e só quem está dispensado do envio do SPED contábil, hoje, são as empresas optantes pelo Simples e o MEI. Só que até mesmo as empresas optantes pelo Simples, elas possuem uma regra de obrigatoriedade de envio do SPED contábil, que é quando elas recebem um investimento que não transite pelo seu capital social, que é o famoso investimento do investidor anjo, tá? Então, se ela receber aporte de capital de investidor anjo, ela precisará enviar o SPED contábil também, tá? Lembrando, pessoal, que apesar de nós termos algumas empresas, mesmo optantes pelo Simples, mesmo o MEI, que não estão obrigadas à transmissão do SPED contábil, isso não significa que elas não estejam obrigadas à escrituração contábil regular, tá? Elas vão ter que manter a escrituração contábil regular nos termos do Código Civil, da legislação comercial, atendendo à determinação da Lei 6.404, atendendo também àquilo que é determinado no Código Civil, e, em fazendo essa escrituração contábil regular, ela teria a obrigatoriedade de mandar, né, a sua escrituração contábil somente se elas estiverem nas regras previstas na instrução normativa do SPED contábil. Porém,
independente de ela estar obrigada ou não, hoje é fortemente recomendado o envio do SPED contábil, porque isso traz mais segurança para o processo, diminui custos, facilita com que o contribuinte tenha a sua escrituração autenticada de forma mais rápida, e tendo essa escrituração contábil autenticada, a escrituração faz prova em favor do contribuinte, inclusive no que diz respeito a questões trabalhistas, previdenciárias e também de distribuição de lucros, tá? Então, é um interesse total do contribuinte ter a sua escrituração devidamente autenticada. Acho que o professor Marcos voltou, mas antes até de fazer um teste aqui com ele, eu vou só responder mais 2 perguntas. A ECF é o que envia no início do ano. A ECF é enviada normalmente no mês de julho, tá, pessoal? Nos últimos 2 anos, em virtude, né, das consequências da pandemia, nós tivemos prorrogações no prazo da ECF, que ela foi postergada para o mês de setembro. Esse ano já existe uma forte sinalização de que nós não teremos nenhum tipo de prorrogação, tá? Apesar de muito choro, não teve prorrogação de prazo de a adesão ao Simples Nacional, não teve prorrogação de prazo de DIF. É muito provável que nós não teremos prorrogação de prazo de declaração do imposto de renda pessoa física. Então, não contem com prorrogação da ECF, tá? Então, até o mês de julho. E o Aldenilson está perguntando se seria um investimento do sócio oculto, o investidor anjo. Exatamente, Aldenilson. Quando a empresa do Simples Nacional recebe investimento, valores de investidor anjo, ela estaria obrigada ao envio do SPED contábil. Professor Marcos, se levantou, está de volta? Voltei sim, mas minha internet caiu aqui do computador e eu estou agora no celular. A gente já estava na pauta final, né, sobre a ótica das obrigações acessórias. Acredito que você já deve ter comentado sobre SPED contábil e SPED ECF, correto? Exatamente, professor. Aproveitei a sua queda e já entrei aqui nessa pauta. E aí, pessoal? Professor Marcos, tem mais alguma coisa para concluir, antes que eu possa passar aqui para falar um pouquinho do curso? Tranquilamente, um overview mais do que a gente falou a nível de rotinas fiscais. A gente separou as rotinas fiscais em blocos dentro de uma cronologia mensal, e a gente separou as rotinas contábeis dentro de blocos, mas blocos dentro de uma estrutura patrimonial, por exemplo. Então, a nível de finalização, você tendo dimensões relacionadas a cada uma dessas atividades, você estará muito bem estabelecido nas rotinas fiscais e contábeis. E aí, é como a gente conversou por todo o nosso momento, né? Não tem como a gente abranger muito mais informações, mas, claro, na MBA, que o IPOG já citou aqui, que a nossa amiga trouxe exatamente como indicação, sem dúvida nenhuma, aprofundando em cada um desses tópicos. Excelente, professor. Antes de passar para a Thaís, eu queria só reforçar aqui com vocês rapidamente, tá? Que nós estamos com inscrições abertas para esse MBA de Gestão e Prática Contábil, pessoal. Que ele é um curso na modalidade EAD, é um curso online que você pode assistir a hora que você quiser as aulas, tá? E esse curso de Gestão e Prática Contábil, eu acho que vocês estão vendo na minha tela, né? Estão conseguindo visualizar aí o material. Eu queria só chamar a atenção de vocês aqui para os eixos do curso, tá? Ele é um curso que possui alguns eixos de formação curricular, tanto de competências comportamentais, como competências gerenciais e competências específicas, né? Vocês vão estudar, né? Metade dos módulos com foco nessas competências comportamentais e gerenciais, que hoje em dia são tão importantes, né? Muito tem se falado que as empresas contratam por habilidades técnicas, mas demitem exatamente por ausência de habilidades comportamentais. Então, você tem a oportunidade de estudar sobre inovação, liderança, negociação, gestão de conflitos, gestão estratégica, planejamento financeiro, gestão de projetos, como também, do ponto de vista específico, você vai ter a oportunidade de estudar práticas fiscais e tributárias, práticas trabalhistas e previdenciárias, prática da escrituração e do encerramento contábil, inclusive com o professor Marcos Lima, gestão tributária e SPED comigo, consultoria tributária e tópicos avançados em negócios contábeis. Então, esse é um curso completíssimo, na linha do EAD, com aulas prontinhas, mas que já tem também uma interação, porque tem um encontro com o professor antes do módulo, existem trabalhos práticos, existe toda uma dinâmica que traz para dentro de sala de aula muitas experiências do dia a dia dos professores,
e que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse curso, tá? E será um prazer enorme encontrá-los em sala de aula. Thais e Larissa, fiquem à vontade, agradeço mais uma vez aí a todos que ficaram com a gente até agora. Professor, obrigada aí mais uma vez pela força, né, pelo apoio. Reforçando que a gente deixou aqui o Forms para o pessoal terminar de fazer o cadastro para a gente poder, né, dar o certificado. Eu também coloquei aqui o meu WhatsApp, caso não tenham conseguido o Forms, para eu poder estar encaminhando, porque eu preciso para a gente poder fazer a emissão desses certificados. Lembrando que o intuito do evento foi realmente mostrar para vocês uma especialização tão completa que está aí para agregar na carreira de vocês, trazendo todos esses eixos, trazendo essa base. O IPOG tem essa disponibilidade do EAD, com esse encontro que a gente tem mensalmente com os professores, além de todo um suporte de apoio de tutoria, né? E a gente também que está aqui na linha de frente, que também faz esse acompanhamento com vocês. Então, assim, eu espero poder conversar novamente com todos que estão aqui, poder apresentar um pouquinho mais a nossa proposta e, quem sabe, aí ter a presença de vocês na nossa turma, que inclusive já está pertinho de fazer aí essa inauguração. E, como sempre, é uma turma que tem sido um sucesso, né, professor? Graças a Deus. Professor Graças a Felipe, mais uma Deus. vez. O público de contabilidade, o público da área tributária sempre comparece em peso e com certeza não vai ser diferente dessa vez. Certeza. Professor, muito obrigada, né, pela sua atenção, pelo seu apoio. Professor Marcos, mais uma vez, muito obrigada aí, até mesmo pelo apoio que a gente tem antes do evento. É um prazer estar com vocês, né, e que essa turma aí seja um sucesso de inauguração. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Aproveitem, descansem e a gente se vê em sala de aula. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Obrigado. Disponha. Pessoal, para pegar o material, vou mandar o link do WhatsApp. Só manda um oi aqui para a gente agora, para a Thaís, que assim que o professor disponibilizar o material, a gente encaminha para vocês. É o mesmo WhatsApp que a gente encaminhou o link para vocês acessarem.